Eles são artistas incríveis, professores maravilhosos, nordestinos, um do Rio Grande do Norte e outro do Ceará. São engraçados, simpáticos e têm uma legião de fãs muito maior do que a Marvel e a DC juntas. Nossos convidados vão contar suas histórias dentro e fora dos quadrinhos. Nossos engajados de hoje são os professores Luiz Elson e Geraldo Borges. Oi, pessoal! Está no ar mais um episódio do Engajados Cast. Eu sou a Samantha. Oi, eu sou a Derbal e juntos, eu e a Samantha, nós criamos esse espaço para falar com pessoas que estão engajadas em fazer a diferença na vida das pessoas, na sociedade, aqui na nossa comunidade. Aqui no estúdio, a gente está com o professor Luiz Elson. Oi, Luiz. Oi, Aderbal. Oi, Samantha. Olá, e professor. Pelo nosso link lá diretamente do Chile, estamos com o professor Geraldo. Oi, Geraldo. Oi, Samantha. Oi, Derbal. Oi, professor Olá, Luiz Elson. professor. Oi, Geraldo. Espero poder, de alguma forma, contribuir com o nosso bate-papo aqui no Engajados. Vou começar aqui com o Luiz. Eu queria saber, Luiz, assim, como é que foi assim, que surgiu esse interesse seu pelo desenho? Da onde é que você começou os seus trabalhos? Conta um pouco aí como é que foi esse início aí. Bem, o interesse por desenho, eu acho que foi porque pelos bordados, sabe? Os bordados, né? Na região do Seridó, aqui é muito comum, né? As mulheres fazerem os bordados, né? São muito famosos os bordados de Caicó. E minha mãe bordava, né? Mamãe fazia bordados. Eu achava muito bonito aqueles desenhos bordados. E depois, quando eu comecei a leitura por história em quadrinho, né? De primeiro a gente entrava na escola já adulto. Eu acho que eu entrei 5 anos, 6 anos, ou quase 7. Então todo mundo entrava. Então a gente aprendia primeiro, né? Em casa, né? Digamos assim, estudar em casa, né? E mamãe botava, o pessoal levava história em quadrinho, a gente morava no interior, em Angicos. Depois, de Angicos? sou de Angicos. Depois eu também morava muito tempo no interior, na fazenda, né? E depois que eu vim para Natal, né? Quando começou a se alfabetizar. Mas os primeiros contatos com as letras, né, foram as histórias em quadrinhos e os desenhos, por essa questão dos bordados, né? Eu comecei a ver muito bordado, os bordados que a mamãe fazia, sabe? Eu achava muito bonito, né? Então aí eu comecei a me interessar por desenho e eu criava minhas próprias histórias, né? Naquele tempo a gente não tinha televisão, né? Não tinha, era só o rádio, né? Eu estava muito rádio, sabe? Naquelas novelas de rádio, sabe? Que tinha Aí a imaginaçãozinha, né? Exatamente, provocava a imaginação da gente e eu começava a desenhar as histórias. E também a gente morava na fazenda, como eu falei, e a gente ia assistir o cinema, né? Na Goldeira São Miguel, todo final de mês ele passava um filme, né? E passava aqueles filmes de faroeste americano. Então aí pronto, aí eu já pegava aquelas histórias, né? E começava a desenhar, né? Uhum. E também as coisas do sertão. Então eu comecei o desenho assim, né? Em casa mesmo, né? Depois eu fui conhecendo os artistas, então eu tive muita sorte, né? Porque aqui em Natal tem um grupo de artistas que faz alguns anos que existe, que é o Grupo PEC, né? Mais de 50 anos que existe. E eles produziram história em quadrinhos, suas próprias histórias em quadrinhos e publicavam no jornal, né? E depois eu fui conhecendo esse grupo de artistas e comecei a conviver com eles. E aí, a partir daí, eu comecei a me dedicar ao desenho. Eu comecei a trabalhar primeiro até como desenhista que como professor, sabe? Deixa eu saber agora do Geraldo. Aí, Geraldo, como é que foi assim, essa sua descoberta assim, do desenho? Também foi logo cedo, assim, na infância? Como é que foi? Na verdade, eu sempre gostei de desenhar, acho que é exemplo do professor Luiz Elson também, sempre gostei de desenhar desde pequeno. Pequeno não, porque eu ainda sou pequeno, mas enfim. Na realidade, eu gostava muito de contar histórias, mais que desenhar, eu gostava muito de criar, contar histórias. O meu primeiro contato com essa questão de contar histórias não foi nem com o quadrinho, foi com a literatura. Eu gostava muito de escrever e ilustrar o que eu estava escrevendo. Então, assim começou. Então, criava personagem, criava uma história, escrevia o texto e ilustrava. Eu lembro que os primeiros trabalhos que eu fazia em casa, né? Eu usava um mimeógrafo. Tinha uma conhecida nossa que tinha um mimeógrafo numa escola. Então, a gente mimeografava os desenhos. Eu usava também papel carbono para poder reproduzir os livros que eu escrevia. Uhum. Então, era tudo muito artesanal, mas era muito mágico. Ainda que trabalhando profissionalmente, essa magia permanece, assim, de poder criar, de poder inventar as coisas. E aí, mais para frente, foi que apareceram os quadrinhos na minha vida, né? Inicialmente, os quadrinhos super-herói, mas depois, mais para frente, tive contato com com mais coisas, com outros gêneros de histórias em quadrinhos. Uhum. E aí eu percebi todo o potencial e decidi que, a partir daquele dia, era o que eu queria fazer da minha vida, né?
Não sabia que era tão difícil, mas enfim. Vou aproveitar então o gancho aí que o Geraldo falou, da escola e tal, falou do mimeógrafo e tudo isso. E a partir de que momento então você começou a trabalhar essa questão da arte e educação? Pronto, exatamente. Então, com 16 anos eu comecei a conviver com esses artistas, né? Primeiro eu conheci Manuel Amaral, né? E depois Alcides Salles, né? Que eram os dois desenhistas aqui potiguares, né? E eles estavam na época produzindo uma revista em quadrinhos sobre o ataque lampião a Mossoró. Aí eu comecei na época o cara fazia tudo, né? Então eles foram lá em Mossoró, bateram fotos da cidade, sabe? Depois a gente foi lá na fazenda no interior e bateu a foto, se vestia de cangaceiro e fazia as fotos, sabe? Para fazer o trabalho todinho, né? E eu fui aprendendo com aquilo. E o primeiro trabalho que eu fiz foi exatamente preencher as áreas em preto, sabe? Desenhar as partes com as linhas retas, né? Então comecei a trabalhar como ajudante dos meninos nessa questão das histórias em quadrinhos, trabalhando, né, realmente, né, como desenhista. Aí, o que aconteceu? Alcides trabalhava na chamada Oficina de Gravura Rossini Pérez, da Fundação Zé Augusto. E a Fundação Zé Augusto tinha um projeto chamado Circo da Cultura, que depois até virou o Circo da Luz, que a Conserve patrocinou por muitos anos, que é o quê? Um circo que ia para uma cidade do interior, e lá, à noite, fazia a apresentação, né, e durante o dia tinha oficinas. Para ensinar ao pessoal, né, da comunidade essa parte. Então, eu já comecei assim, eu comecei dando aula antes, né, e comecei dando aula nesse circo. Aí, pronto, aí não teve jeito. Aí se descobriu mesmo. Foi, aí foi que eu... Juntou duas coisas que você gostava muito, né? Juntou as duas coisas, exatamente, o palco e o desenho. Aí, pronto, aí eu dava aula de manhã, né, e de tarde eu ficava ajudando o palhaço lá, fazendo a parte, ajudando o circo, né, porque tinha o palhaço Pirulito, que depois até virou personagem das histórias em quadrinho. Alcides criava as histórias de Pirulito, e a gente, né, eu ficava trabalhando, né, dando aula nesse circo, né, que ele fazia várias cidades do interior. Então, todo mês, ou dois meses, ele estava numa cidade e a gente ia viajando. E comecei, então, a trabalhar com a parte da educação. Você chegou a conhecer alguma dessas pessoas que eram seus ídolos, digamos assim, e chegou a trabalhar com alguns deles? Ou como é que foi para você esse processo? Sim, eu tive muita sorte, digamos assim, né, porque eu tive 4 grandes professores, sabe? Por exemplo, no primeiro grau, um professor de português chamado Queiroz, né? Que o Queiroz, ele fazia tudo, eu acho que menos porque ele fazia teatro, ele botava a gente para fazer as peças de teatro, pegava um livro, né? José Lindo Rega, depois botava para a gente fazer a encenação. Essa ideia desses projetos, esse negócio, isso há 40 anos atrás já aconteceu, exatamente quando aconteceu nos Estados Unidos, houve um projeto, uma escola modelo aqui no Natal, né? Que foi o Sebastião Fernandes. Até hoje os alunos são encantados pela escola, era uma escola pública. Então, a gente tinha esse trabalho de projeto, sabe? Então, a gente fazia isso. Então, o professor Queiroz foi uma grande referência. Depois teve, né, os artistas e os pintores, né? Então, eu tive muita sorte, porque com História em Quadrinho foi o Alcides, né, que eu falei, Alcides Emanuel Amaral, Alcides Salles Emanuel Amaral. Como pintor, o João Majacos, que depois também eu fui aluno de João Majacos de pintura, né? E Vicente Vitoriano, que foi mais a parte teórica. Então, foram 4 artistas. Dos grandes artistas brasileiros, né? Eu acho que o único que eu tive a convivência, né, e que influenciou muito foi o Benício. Benício, que era o artista que fazia os cartazes dos Trapalhões, os cartazes de cinema. Conheço, é o mestre da guache, da tinta guache, né? Que ele tinha muita amizade com o Maurício daqui da TVU, sabe? E ele chegou a vir, ele veio aqui em Natal e eu acabei conhecendo. Ele já estava agora, já antes dele falecer, né? Ele já estava bem doente, já tinha, né, parado a desenhar, mas eu ainda consegui conhecer o Benício, que foi a maior referência em termos de arte, assim, de grande artista, né, a nível nacional, né. Mas Evaldo Oliveira também, que era o aqui Potiguar também, que desenhava Recruta Zero, desenhava as capas de criptas. Então, eu tive bastante sorte nesse sentido, sabe, dessas referências. E os estrangeiros não, né? Os estrangeiros, o que eu gostava mais era Ivo de Milazzo, que desenhou Quem Pá, que ele veio aqui ao Brasil, mas eu não pude conhecê-lo não na época. Geraldo, e aí, como é que foi? Suas influências, assim, as primeiras, e quais você teve a oportunidade de conhecer? Na como verdade, é que foi? só algo que eu esqueci de falar, assim, eu sou natural de Fortaleza, então toda essa vivência que eu expliquei dos quadrinhos aconteceu em Fortaleza. Claro que eu morei em Natal, morei em Manaus e agora moro aqui em Santiago, no Chile, né? Mas o começo de fato foi em Fortaleza, né? Bom, sobre a tua pergunta, é impossível começar a responder essa pergunta sem falar do Mino, que é um cartunista muito conhecido no Ceará, muito conhecido no Brasil. Ele fez parte daquela equipe do Pasquim, que é aquela revista capitaneada pelo Ziraldo, né? E então o Mino era um ídolo para a gente, porque a gente lia os cartoons dele no jornal, e ele, de repente eu me vi trabalhando com o Mino. Meu primeiro trabalho profissional com quadrinhos foi desenhando um personagem chamado Capitão Rapadura, criação do próprio Mino, e com ele eu trabalhei durante 3 anos.
Então, aprendi muito com o Mino, sempre todas as reuniões, toda sexta-feira, a gente se reunia juntamente com meus colegas, com a equipe criativa, junto com o Mino, e a gente aprendia sempre muito. E ter essa oportunidade de trabalhar com ele foi algo incrível, sabe? Eu trabalhei eu conheci o Álvaro Rio, que é um desenhista cearense, que foi o primeiro que eu conheci que trabalhava para Marvel, para DC, né, para o mercado americano. Então, essa vontade de fazer quadrinhos de super-herói para os Estados Unidos também ficou mais forte quando eu conheci o Álvaro, né? E claro, aí isso estou falando do início da minha trajetória profissional. Mas se você perguntar dos quadrinistas nacionais, por exemplo, ter conhecido um cara como Maurício Souza, cheguei a fazer um trabalho para a Mônica, uma ilustração para um livro da Mônica, ter conhecido, por exemplo, não pessoalmente, mas por carta, né? Caras como Flávio Colim, que é um mestre do quadrinho nacional, o Shimamoto também, que é outro mestre do quadrinho nacional, e, claro, dos quadrinhos americanos, eu tive a oportunidade de conhecer o Jorge Pérez, que encontrei com ele 2 vezes. O Jorge Pérez, que é um quadrinista muito famoso da DC e da Marvel, que faleceu recentemente. Né? Então, basicamente, assim, e outros quadrinistas também que eu só conhecia por nome, assim, pessoas que eu lia quando criança, de repente eu me via encontrando com eles, ou de repente até trabalhando com eles. Tá? Então, esse mundo dos quadrinhos é um mundo muito maluco. Né? Eu gosto muito, como o tema diz, né, engajados, que eu acho muito bacana vocês dois, né, mostrar que é possível, sim. Tanto o professor Luiz aqui em Natal, você que hoje mora no Chile, mas começou no Nordeste, né? Você é de Fortaleza, então, assim, eu queria depois ouvir de vocês. Para quem tem interesse nesse mundo, né? Por exemplo, porque você fala Marvel, fala DC, o olho, né, dos meninos. Depois tenho até uma pergunta para falar para vocês. Por que tem tão poucas meninas nesse mundo, né? Embora eu ache sim que elas são encantadas por esse universo também. Aí depois eu quero até a opinião de vocês. Mas o que me encanta muito é saber que vocês são 2 vencedores e começaram, né, olhando. Eu acho, para mim, vocês têm um dom, porque o Aderbal sabe, eu não sei desenhar nada. Para mim, a pessoa nasce com esse dom maravilhoso. Então, assim, principalmente você, né, Geraldo, que está dentro desse universo aí de Marvel, de DC, o que você falaria para os meninos? Me conta da sua escola, que eu sei que você tem a sua escola. Conta um pouquinho para a gente aí, para o pessoal ficar sabendo também. Depois a gente passa para o Luiz, que também, né, tá lá na escola, na biblioteca, a gente quer saber tudo. Está envolvido com os 1000 projetos dele, a gente está curioso também para saber mais coisas aqui também. Sem dúvida. Na verdade, a minha experiência como professor com o ato de lecionar não é tão larga, obviamente, quanto a do professor Luiz Elson, mas eu comecei a dar aula, na verdade, montando a escola de quadrinhos, que é uma escola que surgiu em Fortaleza. Eu trabalhava na época... Na verdade, eu comecei a ensinar quando eu ainda não sabia fazer quadrinhos. Eu comecei a fazer... A gente montou um estúdio, uma escola em Fortaleza, juntamente com 2 desenhistas cearenses, o Daniel Brandão e o JJ Marreiro, e fizemos um estúdio chamado Grafite, e nesse estúdio montamos um curso de quadrinhos. O problema é que nós criamos um curso para ensinar quadrinhos, mas as pessoas que ensinavam quadrinhos, nós, não sabíamos fazer quadrinhos. Então, a gente usou meio que os alunos, e a gente agradece a esses alunos todos os dias, até hoje, porque eles serviram como ratos de laboratório para a gente. A gente aprendeu muito a fazer quadrinhos ensinando a eles, sabe? Então, eu tenho muita gratidão a eles também. Mas aí, depois, eu dei aula na Unifor, e depois da Unifor, aí sim, montei a escola Quadrinhos. Essa escola também ficou em Natal, o professor Luiz Elson já conheceu a escola aí em Natal, e finalmente trouxe a escola aqui para o Chile. O que, assim, eu concordo com você que de repente pode ter essa questão do talento, mas o talento eu vejo mais como uma questão de predisposição, sabe? Da pessoa ter vontade de fazer a coisa, sabe? Mas essa questão de você praticar, de você exercitar todos os dias, isso de fato é fundamental, né? Então, e é isso que de fato o primeiro conselho que eu posso dar para as pessoas que estão assistindo é você desenhar todos os dias, é você fazer quadrinhos todos os dias. Infelizmente, para essa prática,
de fazer quadrinhos, não existe nenhum atalho, assim, não existe um caminho mais curto para você chegar lá. Então, a primeira coisa que a gente faz, pelo menos quando eu estou dando aula de desenho e de quadrinhos, é incentivar as pessoas para que elas possam fazer isso todos os dias, e mesmo que elas um dia cheguem a trabalhar, se tornem profissionais, porque nem sempre o objetivo dos alunos é ser necessariamente um profissional, trabalhar com isso. Às vezes a pessoa gosta de desenhar por hobby, ou porque ajuda a relaxar, ou porque tem algum trabalho em paralelo que quer fazer, né? Não tornar aquilo como um trabalho primeiro, né? Primeira opção. Mas, de qualquer forma, independentemente do que você faça, tem que ser um trabalho movido pela paixão. É outra coisa também que eu recomendo para todo mundo. Fazer quadrinhos, eminentemente, trabalhando ou não com isso, ele tem que ser movido pelo gosto, pela paixão de fazer. O olho tem que brilhar, né? Para sair dois bem. conselhos que eu posso dar para vocês. Então, me fala um pouco sobre essa experiência que você tem, assim, como o Geraldo falou, que não é necessariamente de formar artistas ou profissionais de desenho, mas de formar cidadãos através da arte e do desenho. Me fala como é que você encaixou isso aí nos seus projetos. Pronto. Quando quando eu saí lá da UNP, né, eu fui fazer um mestrado em profissional de artes, né, o Prof. Artes, que é um mestrado profissional em artes, tá certo? E o que acontece, né? A minha pesquisa ia ser sobre o livro que eu tinha feito desenho na sala de aula, né? A forma como eu trabalhava. Mas a primeira pergunta foi essa, né? Por que as pessoas, né, às vezes não desenham, ou deixam de desenhar, ou não sabem desenhar, né? Então, primeiro porque é uma coisa que é simples e é complexo ao mesmo tempo, né? E a segunda, para que ela serve? Né? Exatamente, a finalidade, né? Qual a finalidade, né? Então existe, às vezes, até pelo conceito de desenho, né? É um pensamento, é uma coisa prática, né? Ou às vezes é uma coisa que você projeta, um design, né? Então, os diferentes conceitos de desenho mostram isso, né? Quer dizer, ele não é uma coisa só, são várias coisas, né? Mas só que ele acompanha a pessoa desde a infância. Né? Desenhar é uma coisa que está presente na infância. Mas por que a pessoa deixa de desenhar? Então, exatamente, porque às vezes porque existem várias formas de desenhar, existem vários jeitos de desenhar e vários tipos de desenho. Né? Ao longo do tempo, o homem foi construindo, né, diferentes formas de utilizar o desenho. Né? Ele começa utilizando. Ele pode ser uma linguagem, ele pode ser uma forma de expressão, né? Ele pode ser apenas uma coisa que gera um prazer, como o Geraldo falou, você desenhar sem ter uma necessidade. E ele pode ser uma profissão, ele pode ser um ofício. Então, ele não é uma coisa só. O desenho é tudo isso. Então, quer dizer, aí está dentro dessa ideia desse conceito de desenho, né? Que exatamente o que é desenhar, o que é saber desenhar, né? Então, todo mundo desenha, porque quando você risca, né, alguma coisa, você cria uma imagem, você cria um desenho. Mas só que aquela imagem que depois, para ter um significado, né, ter um simbolismo, ele tem uma expressão, aí você leva um pouco mais de tempo para você dominar, digamos, esses fundamentos do desenho, essas partes que compõem o desenho, ponto, linha, textura, não sei o quê, né, que você vai organizando aquela imagem. Então, né, aí isso aí leva mais tempo a pessoa criar, mas todo mundo pode desenhar. O que eu procurei desenvolver, né, foi uma forma da pessoa desenvolver o seu grafismo pessoal. É que nem escrevendo, todo mundo escreve, né? Existe uma alfabetização, uma prática, né? Um treino, né? Você vai treinando até você escrever, e cada um escreve de um jeito diferente. Isso. Então, desenhar do mesmo jeito, cada pessoa vai se expressar de um jeito diferente. Mesmo que você, às vezes, passe o mesmo exercício, sabe, eles vão acabar dando resultados diferentes. É uma coisa muito pessoal. Desenho, ele é importante para as pessoas, porque ele é um momento seu com você mesmo. É que nem dirigir. Se você estiver dirigindo, cara, se você não prestar atenção, se você não estiver focado, você acaba fazendo o quê? Bate o carro, né? Então, é um momento que é só você, é você e o carro. Então, o desenho é você e o papel. É um momento que você tira, que afasta as coisas do resto do mundo, né? Para você ficar ali, um momento seu. Então, ele tem essa coisa de ser muito pessoal, né? Agora, como se diz, né? Trabalhar com isso, aí dá mais, um pouco mais de trabalho, né? Necessita você ter tempo de estudo, né? E ter realmente uma dedicação maior. Mas é uma coisa possível a todas as pessoas, né? Então, o desenho tem muito disso. Então, eu tenho esperança. Tem esperança. Eu faz 49 anos que eu tenho. O desenho, você se isola do mundo, fica você e o papel, mas, ao mesmo tempo, você também coloca o mundo ali, assim, toda a sua experiência do mundo. Então, é uma coisa contraditória, mas é uma coisa que soma uma com a outra, sabe? E todo mundo, como o professor estava falando também, é natural do ser humano desenhar. Toda criança desenha, toda criança pega um lápis e risca a parede, risca o papel. Então, é muito natural. E, por alguma razão, aí,
corroborando o que lindo, ele né? estava falando, as pessoas acabam se afastando um pouco da arte do desenho e somente uma outra pessoa continua fazendo. E, na verdade, nosso intuito, como educadores nessa arte, é poder incentivar toda e qualquer pessoa, porque a arte do desenho e a arte do quadrinho é uma arte extremamente inclusiva, né? Ao contrário do que muita gente pensa, qualquer pessoa é capaz de desenhar e é capaz de fazer quadrinhos, qualquer uma, né? Porque não existe só uma, assim, aí se você perguntar, mas qualquer pessoa pode trabalhar na Marvel, na DC, aí de repente pode ser que não, né? Mas qualquer pessoa pode fazer o seu quadrinho, qualquer pessoa pode desenhar. Então é uma linguagem extremamente inclusiva e eu acho que como educadores esse é o nosso papel de poder compartilhar essa ideia, sabe? E aproveitando também esse gancho, já que eu também sou professor, também trabalho com isso, então, assim, eu sei que o Luiz também tem um trabalho voltado para a parte de animação, que também é uma outra forma de expressão, assim, bem, bem bacana, e que parte, né, justamente do desenho. A gente, na verdade, parte de um roteiro, né, Luiz, assim, da ideia de um plano mínimo do que é que você pretende fazer, e a partir daí você consegue, digamos, inicialmente colocar a animação passa a existir a partir daquele desenho. Então, me fala um pouco de como é que foi a sua experiência com animação e como é que isso tem acontecido nos projetos que você está à frente aí. Pronto, se Geraldo falou que começou a dar aula de quadrinho sem saber quadrinho, eu comecei a dar aula de animação sem fazer animação. Eu nunca tinha feito, mas surgiu a oportunidade, eu disse, vamos lá, né? Bem, e foi interessante que o canto que eu fui primeiro para dar uma olhada foi no Ceará. Hoje em dia, na verdade, estou muito ligado ao Ceará, viu, Geraldo? Além de tudo, agora tem uma neta cearense. Olha aí. Chegamos lá, né? Aí o que acontece? Um artista chamado Diego Aquel, né? Que ele fazia exatamente isso. Ele tem um trabalho belíssimo lá do Ceará, né? E eu fui conhecer ele na Casa Amarela, que eu acho um projeto interessantíssimo. É um núcleo de cinema e animação que tem lá no Ceará, sabe? E o Diego Aquel era um professor e ele trabalha exatamente com essa questão da experimentação. Então, quando a gente chegou lá, né, o pessoal disse, olha, a minha matéria tinha assim, expressão gráfica, a ementa era desenvolva a criatividade. Aí pronto, foi bom porque eu fui inventando. Foi inventando uma ruma de coisa, né? Aí pronto, aí a primeira coisa que eu vi, eu digo, vamos do mais simples, o desenho, né? Trabalhar o desenho. Aí eu aprendi a fazer o flipbook, né? Depois eu fui ver que podia trabalhar com as técnicas de colagem, com a técnica de massinha, com fotografia. Aí eu fui, né, fui aprendendo, né? Eu digo, ali para mim, na UNP, financeiramente foi horrível, sabe? Porque já tinha 2 empregos, com um terceiro, o imposto de renda comia meu dinheiro todinho. Não valia a pena, sabe? Financeiramente não valia a pena estar ali. Mas as pessoas, né, os alunos, né, a convivência do ensino universitário, os professores, eu adorava dizer, eu vou ser aluno aqui desse curso, eu achava massa o curso, sabe? Então eu ia. Né? Foi certo ano que eu estudei mais do que realmente. Né? E eu fui aprendendo com os meninos. Porque, como eu estava falando para a Derbal, né? Que né, a ideia era ser a expressão gráfica, a gente trabalhar para ter o projeto final do quadrinho. Mas eu fui inventando, né? No final eles estavam fazendo as animaçãozinhas, sabe? Pequenininha, curtinha em cada aula, né? E funcionou. Então eu gostei muito nesse sentido, né? Porque eu sempre usei muito os exemplos dos alunos de um ano para o outro. Porque dizer, olha, o cara diz, não vou conseguir fazer isso, eu vou mostrar. Olha, o que eu já fez. Então, se o cara já fez, você vai fazer também, né? Essa ideia é isso, né? Estimular. E concluindo aquela história do desenho também, né? O desenho forma um pensamento. A gente forma um pensamento em imagens, né? O desenho é quase uma representação do pensamento. É interessante isso também, né? Quando a gente realmente pensa, né? Ele tá na origem do pensamento, na forma de você organizar as suas ideias. Então, a pessoa que desenha, às vezes, são pessoas bem organizadas, porque eles organizam as ideias. A gente pensa muito, até exagera, né? Então, o que acontece é isso, né? Aí a animação surgiu desse jeito, né? Lá no curso da UNP, né? E eu peguei tanto gosto, né? Comecei a estudar e hoje em dia eu estou procurando fazer exatamente nas escolas públicas, né? Que eu trabalho, né? Buscando exatamente fomentar, né? A ideia de trabalhar a animação, porque ela é uma linguagem que ela permite, né, em termos gráficos, permite de tudo, digamos assim, né? A beleza é isso, né? E as crianças ficam loucas também. Exato. Então, junta as duas facinhas, né? O desenho e aí o movimento, né? Aí eu comecei a fazer as experiências, que eu trabalho na biblioteca pública, né? Então a gente, às vezes, faz projetos com as escolas
Então, pronto. Então, quando eu tentei fazer uma animação com alunos da 4ª série, consegui, né? Às vezes o cara não sabe nem escrever direito, mas já desenha, só os palitinhos, mas consegue fazer. Sem Então, dúvida. eu fiz um trabalho, sabe, brincando com isso. Eu vi que era possível. Então, aí foi muito legal, sabe? Que aí, depois a gente fazia as animações, depois lá tem um auditório, né? A gente levava os alunos para assistir a animação. Era Tava estudando, até pedi a ajuda do próprio Geraldo. Falei, Geraldo, ele me mandou umas fotos, né, Geraldo, que eu pedi sua ajuda para me falar quem eram as pessoas incríveis que ele tirou essas fotos. Eu fui ler um pouquinho sobre eles, né? E aí eu falei, me deparei assim com uma falta de meninas, né? Existem, eu vi lá aqui no Brasil, né, na Marvel, na DC, eu vi, mas não existe, digamos assim, uma representação, né? Existe pontualmente ali umas 4, 5. As meninas não se interessam ou vocês acham que o machismo fecha as portas para esse mundo? Não, na verdade, concordo com você que, na verdade, o mundo dos quadrinhos, durante muito tempo, foi um mundo muito cercado pelo universo masculino, né? Você vê a questão dos quadrinhos de guerra, quadrinhos de super-herói, a própria estética do super-herói era muito sobre a visão masculina, mas hoje eu posso te dizer com toda segurança que isso está mudando muito, porque hoje o cenário de quadrinhos mudou, não somente na questão de gênero, assim, de você ter homens, mulheres, LGBTQ+, e outras representações, né, nos quadrinhos, como também as histórias passaram a mudar também. Porque, na verdade, como sempre as histórias eram contadas sob o ponto de vista de uma única figura, de uma única pessoa, né, que era o homem branco, e etc. Hoje você vê uma diversidade muito grande nos quadrinhos. Não somente no quadrinho mainstream, como Marvel e DC, mas também, principalmente, no mercado independente. Por exemplo, ali em Natal, eu posso citar um caso aí em Natal, que foi um êxito no Catarse, né, que é uma plataforma de financiamento coletivo, que foi o caso da Ilustra Lu, né? A Ilustra Lu, que é uma quadrinista daí de Natal, ela assim conseguiu bater todos os recordes do Catarse e lançou o Arlindo, que foi um quadrinho com muito sucesso no Brasil inteiro. Então, a Ilustra Lu, ela desculpa pelo trocadilho, mas ela ilustra de fato a mudança que houve nos últimos 10 anos no mundo dos quadrinhos. Então, hoje, não somente os autores conseguem dar visões diferentes de mundo, mas também os personagens, também as pessoas conseguem se ver mais nos personagens. Aí você vê o caso da Marvel, por exemplo, um caso como a Miss Marvel, que é essa personagem que saiu agora no streaming. A Miss Marvel, ela é criada por uma mulher, né? E uma mulher paquistanesa, né? Ou seja, traz uma outra visão. É outro peso também, né? Outro preconceito sendo quebrado. Exato. Então, hoje e no Brasil, hoje você tem muitas quadrinistas. Você tem, por exemplo, só citado no meu nicho de Marvel e DC, você tem quadrinistas como a Adriana Mello, você tem quadrinistas como a Chris Petter, como a Bilk Zevely, que é uma quadrinista de São Paulo incrível, que está desenhando a Supergirl. Então, hoje você tem uma gama de artistas mulheres que estão fazendo, assim, por algum motivo, eu não sei explicar por quê, demoraram tanto tempo, mas o fato é que elas encontraram e particularmente contribuíram muito para dar uma diversidade que estava faltando nos quadrinhos. E aqui, professor, como é que é lá na Gibiteca? Lá é mais meninas, já sabe, a geração menorzinha, como ele falou, já é mais meninas. Mas essa questão realmente é aquilo que você falou, é a questão do machismo, sabe? A sociedade era muito repressora, sabe? A gente vê isso também nas artes plásticas, né? As artes plásticas, né, sempre teve pessoas que produziram, mas sempre foram relegadas a um segundo plano, digamos assim. Né? Tem uma história em quadrinho que é muito interessante, que é Kitty Montparnasse. Kitty Montparnasse mostra a história de uma menina que era de uma francesa que era modelo, sabe? Ela foi modelo
E tem uma foto dela que é icônica, né? Que é uma mulher que atrás, o fotógrafo fez como se fosse um violino, sabe? É uma foto icônica, que é Hey Man, um fotógrafo mundialmente famoso, né? Mas ela trabalhava no meio gráfico, porque o meio gráfico era um meio muito machista, né? E se lembrar que os quadrinhos fazem parte da indústria gráfica. Além de ser machista, também era um meio muito de operários, né? Do operário que era um meio difícil, digamos assim, sabe? Sim. Por exemplo, o meio gráfico, né? E a mulher não tinha essa liberdade que ela tem hoje do trabalho, né? Por causa da sociedade. Ela não estava inserida dentro, né? Era, digamos assim... Ficava à margem. Era a margem, né? E era discriminada mesmo, né? A Kiki de Monte Parnasse depois foi muito discriminada, sabe? Então existia um preconceito muito grande, né? Uma discriminação muito grande. Então não era toda pessoa que se aventurava a isso. Afastou um pouco, Afastou, exato, né? Ai, que E a bom questão que você tá financeira inspirando. também, né? Também era isso, né? Hoje em dia que tem uma questão financeira e um status maior que dá, né, mais coisa, né? Mas hoje em dia a gente vê realmente com alegria, né? Os bons exemplos. Por exemplo, a Raíssa Bulhões, né, que foi aluna lá da UNP, ela chegou a ilustrar, como ilustradora, né? Chegou a ilustrar os livros da Ática, que é a maior editora do Brasil, né? Eu acho que de livro didático, das maiores do Brasil. E o livro de arte, que é uma surpresa também, achei muito bom. Eu vi lá o livro de arte, né? Hoje ela está morando no estrangeiro, né? Várias das meninas de alunos, né? Que foram Sim. alunos lá da UNP, hoje em dia trabalham com ilustração, né? Trabalham com... Muitas, verdade. muitas, né? Saber que A vocês estão tatuagem. participando disso, Exatamente. né? a Inclusive, acho que tatuagem mais também abriu meninas, viu, espaço Luiz? demais, hein? Inclusive, acho que mais meninas, ex-alunas, seguiram nesse caminho aí da ilustração, Da do ilustração, da desenho. tatuagem também, né? Quer dizer, então hoje em dia o mercado, né, é um mercado muito forte, né, muito presente, né? Eu acho que é as conquistas da própria sociedade, né? Eu queria que você falasse um pouco dos projetos que você está trabalhando agora, como lá na biblioteca e a Gibiteca, e me fala um pouco sobre esses projetos que você está envolvido agora. Como eu falei, né, eu trabalhava eu tinha era pior que o pai deu crise. O pai dele tinha 2 empregos, eu tinha 3, né? Agora estou só com um. Então eu me aposentei de um deles na sala de aula, mas continuo na Gibiteca. A Gibiteca, eu trabalho na biblioteca pública, né? E eu incrível. montei uma Gibiteca. Hoje a gente está com quase 10 mil revistas. Porque as pessoas começaram a me perguntar, né? Essas revistas, não sei o quê, aí eu me dei. Aí eu fui começando os amigos, né? Foram juntando, depois a gente pensou que não, a gente estava com a Gibiteca. E nessa Gibiteca eu coloquei um curso de desenho para poder tá sempre presente lá os alunos, tem uma frequência, né? Sim. Porque às vezes a questão Vai da ser um leitura... espaço vivo, de exatamente, verdade, tem um né? espaço vivo, né? E a biblioteca lá, a biblioteca da gente é uma biblioteca muito boa, porque ela tem uma gibiteca, tem uma cordelteca, tem um auditório, sabe, né? Tem a sala de pesquisa. Tudo Então, muito bem cuidado, né? é muito bem cuidado, graças muito a Deus. bacana. Aí o que acontece? Então a gente começou, né? Eu comecei a organizar um curso de desenho e depois desse curso de desenho eu comecei a emprestar as revistas, que é das poucas gibitecas que empresta revistas, porque o pessoal tem muito cimo com a revista, sabe? Mas eu fiquei pensando, eu tenho aqui 10 mil revistas, aí eu começo a emprestar. Se os caras perderem, não trazer de volta umas revistas, vai ser um 0,1%. Se eu passar 10 anos emprestando revista, não chega a 10% de perca. E é 10 anos o povo lendo. Exato. Então eu prefiro emprestar e perder, sabe? Então a gente começou a emprestar e tem funcionado, graças a Deus. Eles devolvem. Devolvem, Eles mínimo, sabe? cuidam. Mas E é bom acontece, porque sempre tem, circula, porque né, Luiz? Circula, mais pessoas estão em contato com aquela exato. Porque literatura, né? ela cumpre o seu papel, né? Porque a pessoa para ler lá é muito complicado. Então eu comecei a emprestar e está funcionando. E a gente, né, mantém, tendo uma média de 100 alunos todo ano, sabe? Né? Meninos. E lá eu pego aluno de 8, de 10, de 12, 14, 20, os mais velhos, sabe? Alunos, às vezes, com necessidades especiais, né? Alunos que às vezes estão em tratamento, sabe? Sim. Então a gente dá E a é um espaço oportunidade da extremamente comunidade. inclusivo nesse sentido, Totalmente né? inclusive nesse sentido, sabe? Eu vou colocar a Samantha de novo na conversa, junto com o Geraldo, porque é o seguinte, Geraldo, você é um cara que, assim, foi itinerante, né? Assim, saiu, como você falou, passou por Fortaleza, passou por Natal, hoje tá no Chile, roda aí umas Comic Con por aí. Então, assim, uma vez como vocês sabem, eu trabalho com animação 2D e 3D. E uma vez um aluno me disse assim, mas professor, como é que eu vou trabalhar com 3D? Eu não sei desenhar e nem sei falar outro idioma, somente em inglês. Aí eu disse assim, fiz quase igual a vocês, mas eu nem desenho, nem falo inglês tão bem assim. Então, como é que eu consegui fazer alguma coisa? Então, como vocês disseram, assim, um pouco da persistência, né, um pouco da coragem de tentar fazer e ir aprendendo no processo. Então, eu queria saber de você e Samantha, que também acabou rodando também o mundo todo também por várias outras circunstâncias. Então, assim, como é que foi essa sua coisa de sair fazendo esse itinerário aí por tantos lugares e de que maneira, digamos assim, que você teve que ir aprendendo na cara e na coragem para ir atrás de tudo isso?
Olha, antes de começar a responder, queria também salientar que eu tive a oportunidade de conhecer a Gibiteca, liderada pelo professor Luiz Elson, e é um espaço muito É bacana. maravilhoso. E as crianças as crianças e os jovens se sentem muito à vontade nesse espaço. E eu fico feliz que na verdade, pessoas que, num primeiro momento, são pessoas que são distanciadas da arte e que o professor possa fazer esse trabalho para poder levar a arte, principalmente as pessoas que não têm condição, por exemplo, muitas vezes de comprar o quadrinho, e aí ele tem uma gibiteca que ele pode pegar emprestado, enfim. Então, parabéns, tenho que registrar esses parabéns aí para o Sul, tá? Bom, mas enfim, na verdade tem a ver muito com adaptar-se um pouco, sabe? Porque, assim, eu sou formado em engenharia civil, assim, fiz 5 anos de engenharia na Universidade Federal do Ceará, trabalhei 10 anos nessa área, mas eu sempre tive paixão em fazer quadrinhos. E numa época que ainda não tinha internet e as redes sociais como a gente conhece hoje, não se tinha muita informação de como entrar no mercado de quadrinhos, então tudo foi uma questão de ter coragem para sair descobrindo os caminhos que tinham que percorrer. E aí o Aderbal falou uma coisa de, será que eu não sabia falar inglês, por exemplo? Como é que eu ia trabalhar numa editora americana sem falar inglês, né? Claro, no primeiro momento eu não falava inglês, e nem, digamos assim, se a pessoa quiser trabalhar com quadrinhos, de repente não é tão necessário falar inglês, mas ajuda muito, sabe? Assim, é um diferencial muito grande. Então, eu lembro que quando eu comprei a minha primeira revista em quadrinhos em inglês, eu fiquei vendo as ilustrações e tinha muita vontade de saber o que estava escrito ali, né? E aí nesse sentido, foi que eu aprendi a escrever, a ler e falar inglês, né? E que hoje me ajuda muito no meu trabalho do dia a dia, né? E aqui, quando eu mudei aqui para o Chile, é a mesma coisa. Eu vim para cá, para o Chile, com a minha família, com a minha esposa e com as minhas filhas, sem saber falar nada de espanhol. Eu nunca tinha vindo aqui no Chile, né? Não conhecia nada aqui, né? Então, a gente veio para o Chile, passamos por um pequeno período de adaptação, mas, no final das contas, foi muito bom, porque hoje a gente já fala outro idioma. Por exemplo, minhas filhas, as mais novas, que estudaram na escola aqui no Chile, elas falam... A minha filha mais nova, por exemplo, tem o espanhol como primeiro idioma. Ela tem dificuldade de falar um pouco português, entendeu? Então, isso, nesse sentido, quando você está trilhando caminhos diferentes, é uma oportunidade que você tem para aprender, ao invés de você ficar meio receoso se eu vou seguir por ali, porque é muito difícil, é muito obstáculo. Na verdade, você usa esse obstáculo como uma forma de você se tornar um ser humano melhor. Então, você tem novas experiências. Eu lembro que o professor uma vez me intimidou, me incentivou, na verdade, incentivou, porque ele falou que eu viajava muito por aí e que eu tinha que começar a produzir quadrinhos baseados nos lugares que eu morei, né? E aí eu aceitei esse desafio dele, na verdade, e publiquei um quadrinho autoral no ano passado aí no Brasil, chamado O Último Detetive. Eu ia te perguntar disso agora. Amazonas, né? Então já foi o primeiro êxito do desafio do professor Luiz Elson. Tem mais ainda pela frente aí. Eu ia te perguntar, Geraldo, sobre isso. Como é que foi? Porque você, né, até então, fazer os desenhos, né? E aí, de repente, você se vê... Eu até vi o seu do Cangaceiro, lá, o Labareda, né? Que eu achei muito bacana. Como é que é isso de vocês lerem? E aí, de repente, tanto o Geraldo quanto você, Luiz, não, eu vou fazer o meu. É tipo gerar um filho? Na verdade, o que acontece é que eu trabalhei durante muitos anos para editoras como a Marvel, como a DC, mais 12, 15 anos trabalhando com personagens que já estabelecidos, como Homem-Aranha, Batman, Super-Homem. Mas chega uma hora que você quer criar o seu próprio universo, quer contar suas próprias histórias. Tá? Então, aparece essa motivação. E aí, exatamente, foi o que aconteceu quando eu mudei aqui para o Chile, né? Aqui no Chile eu conheci o meu sócio, eu tenho só para explicar, eu tenho uma agência, juntamente com o meu sócio chileno, uma agência que representa desenhistas do mercado americano. Então, toda essa questão que você falou, Aderbal, de como fazer, então hoje a gente tem uma agência, e essa agência representa artistas daí do Brasil, aqui do Chile, da Argentina e da Colômbia, para o mercado internacional. Então, com esse sócio, que também é um escritor, roteirista, e também tem uma editora aqui no Chile, ele já faz quadrinho autoral há muito tempo, mas eu comentei com ele que eu queria fazer o meu quadrinho autoral, que eu queria criar.
E aí ele me perguntou que tipo de quadrinho eu queria fazer. E aí, baseado nessa pergunta, né, foi que surgiu O Último Detetive, que foi um quadrinho que a gente criou aqui para o Chile. Lançamos inicialmente lá em Nova York, lá em New York Comic Con. E hoje a gente tem a felicidade desse quadrinho, que é uma história futurista, retrofuturista, que se passa no Amazonas distópico, sabe? E que hoje a gente tem a felicidade de ter publicado esse quadrinho em mais de 10 países no mundo inteiro. Então, ele publicou aqui no Chile, aí no Brasil, pela editora Conrad, publicamos nos Estados Unidos, na Espanha, na Itália, no Japão, na Índia. Foi muito estranho, na Índia, assim, nunca imaginava publicar uma coisa na Índia. E agora chegou a notícia na França, que foi uma coisa também espetacular, não pensava publicar na França. E agora chegou a notícia de que agora em janeiro de 2023 vai ser publicado na Dinamarca. Então vai sair O Último Detetive na Dinamarca, um título impronunciável. Eu não faço ideia como é que se fala O Último Detetive em dinamarquês, mas enfim. E o Labareda? Pois é, como é que... Olha, é o seguinte, acho que eu já publiquei mais de 150 revistas, mas minha mesmo só uma. Faz 40 anos. Mas é assim mesmo. Porque quadrinho é uma coisa muito coletiva, né? Uhum. Então eu sempre participei dos grupos. Por exemplo, eu fiz um projeto chamado Primeira Edição, aí publicamos 30 revistas, cada um de um, porque às vezes tinha gente aí, tinha projetos há 10 anos e nunca tinham feito. Aí vamos ajudar. Aí eu consegui, sabe, organizar, cada um organizasse, fazer isso desse jeito, né? Esse quadrinho na escola também já é com mais de 20 revistas, sabe, de jovens, né, diferentes. E agora estou fazendo também um projeto chamado Artbook, que também são 15 artistas diferentes. Mas meu mesmo só tem uma. Agora que eu me aposentei, foi que eu consegui fazer alguma coisa para você, foi, né? Foi. Agora arranjei um tempinho para mim. Aí, agora eu vou lhe cobrar, professor. Vou lhe cobrar pelo Isso. Eu escrevi uma história, pronto. Eu escrevi uma história, eu acho que é em 70 páginas. Tá pronta, por incrível que pareça. Sabe quando você tem ciúme da história? Foi o seguinte, os meninos me pediram para fazer o roteiro, né? Aí eu fiz o roteiro, que é o julgamento de Jacó Rabi. Que é a morte de Jacó Rabi e o julgamento de Jacó Rabi, né? Jacó Rabi é um holandês, né, que se viu aqui, as tropas holandesas, e teve aquela história dos massacres, não sei o quê, né? Então eu fiz uma história sobre intolerância religiosa, que eu acho que é uma coisa que está bem atual, né? Infelizmente, sem né? dúvida. Aí eu fiquei tanto filme que eu mesmo desenhei, porque eu pedi pro cara desenhar, o cara não estava fazendo do jeito, né? Porque quadrinho histórico, você tem que ter um critério, um cuidado, né? A roupa, a arma, tem que ser daquele jeito, sei o quê, assim. Aí o cara, aí eu disse, não, eu vou fazer, fiz, né? Aí eu digo, pronto. Aí eu peguei o gosto, aí escrevi meus 3 roteiros. Aí pronto, aí pela primeira. Aí eu tô com outra história, eu fiz uma história sobre a Revolução 35 e outra sobre o ataque Lampião Mossoró, depois, quando ele sai, que vai para o Ceará. O Lampião que sai, vai para o Ceará. Eu gosto desse que era uma coisa que fazia 40 anos que eu não publicava uma história longa, né? Eu só tinha feito história assim de 4 páginas, 3 páginas, 2 páginas. E em projetos coletivos, né? Como eu digo, né? O quadrinho é uma coisa muito coletiva, eu sempre fui muito do coletivo. E conversar com o Luiz e com o esses Geraldo, dois aí, parece os dois que mestres. nunca tem tempo suficiente, porque é projeto que não acaba mais. É verdade, É tanta muito coisa bom. boa que eles têm para divulgar para a gente. Como é que as pessoas podem ficar sabendo das novidades que vocês estão produzindo, e quem ficou interessado, né, e quer saber mais informações, como é que faz? Bom, só dizer, professor Luiz Elson, que eu ainda estou na fase do pai do Cris, ainda tenho 3 empresas, né? Então, estou nessa fase ainda, né? Então, atualmente eu estou trabalhando no mercado americano, faço trabalhos para Marvel, mais para DC agora. Recentemente saiu uma edição do Asa Noturna que eu desenhei. Infelizmente, eu não posso dizer exatamente o que eu estou fazendo agora, porque ainda não saiu, mas são coisas bem bacanas, né, que logo vai ser divulgado. Mas junto com o trabalho com as revistas, como eu comentei, eu tenho uma agência aqui no Chile chamada Arts Go, e essa agência você pode encontrá-la no Twitter, no Instagram, o site dela artsgo.cl. Né? Essa agência, a gente faz um trabalho que eu gostaria que alguém tivesse feito quando eu estava começando, né? Então, que é exatamente ensinar o profissional esse labor de fazer quadrinhos e poder torná-lo profissional para que possa conseguir oportunidades em editoras americanas e europeias, sabe? Então, isso é o que a gente faz hoje. Claro que hoje no Brasil a gente tem vários profissionais nesse sentido que fazem esse trabalho, mas aqui no Chile, com o meu sócio chileno, Cláudio Álvares, a gente toca essa agência e tem tido bastante sucesso, assim, principalmente em desenvolver o trabalho de artistas jovens. Por exemplo, aqui no Chile, um jovem artista está desenhando Power Rangers para os Estados Unidos.
né? Aqui também se desenha o Homem-Aranha, tem um artista do interior do Chile, que faz desenhos do Homem-Aranha. Então, a gente está batalhando pouco, e claro, contando com a presença de artistas já mais conhecidos, por exemplo, como o Henrique Alcatena, que é um desenhista argentino incrível e que nos deu a honra de tê-lo como agenciado. Então, e aí as pessoas que de repente se interessarem pelo trabalho da ArtsGo podem procurar no Twitter e no Instagram ArtsGo, no final SDTGO, né? ArtsGo, tá? Tranquilo, Geraldo. Claro, a gente vai colocar, tá? No caractere aqui para o pessoal poder ver bem direitinho como é que é. Beleza. Então, e aí, juntamente com o trabalho da agência, também tem a escola aqui no Chile chamada Quadrinhos, mas Quadrinhos com N e o tio, né? Porque espanhol. O N e o H, as pessoas não conseguiam ler direito, então a gente transcreveu para N e o tio. Então, Quadrinhos também com a sócia chilena. A gente toca a escola aqui no Chile com curso de desenho, curso de quadrinhos. E agora, muito em breve, a gente vai fazer um curso online, que vai ser um curso em espanhol, mas também que está aberto para quem quiser participar. Logo, na semana que vem, a gente vai fazer o anúncio desses novos cursos. E aí também podem seguir o Quadrinhos nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, Quadrinhos Chile. Tá? Então, esse é o... E, claro, vou aproveitar para fazer o anúncio do Último Detetive, que é um quadrinho autoral meu e do Cláudio Álvares, que a gente teve a imensa boa sorte de lançar no Brasil pela editora Conrad, que é uma editora muito bacana aí de São Paulo. Aqui, estou até com o quadrinho aqui na minha mão. Aqui, cadê? Esse quadrinho aqui, ó, O Último Detetive. Tá? É muito bonito, cara. Então, estou com ele aqui. Então, esse quadrinho foi publicado pela editora Conrad, está à venda. Então, para as pessoas que se interessarem e quiserem conhecer a história do detetive Joy Santos, que é o personagem principal. Aqui, por exemplo, aqui é a versão francesa do livro. Está com o nome inglês, mas é a versão francesa. Arthur Eires, que está trabalhando com ele. Olha, que bom, cara. Viu? Aluno da UNP. E também esse mesmo quadrinho foi publicado na Heavy Metal americana. Então ele foi publicado dentro da revista Heavy Metal. Muito legal. Eu já faço o convite para vocês que estão nos escutando aqui, que possam comprar o Último Detetive pela editora Conrad e, por favor, quando lerem, digam para nós o que vocês acharam da história, tá bom? Perfeito, perfeito. Legal, que perfeito. orgulho. Parabéns, Geraldo. Geraldo, agora eu vou fazer aqui com o Luiz, já a gente confraterniza com todo mundo aqui, ainda tem mais algum momentozinho, mas assim, a Samantha sabe, todo episódio aqui a gente tem um momento que a gente dedicou para poder colaborar com entidades, né, que a gente ajuda, que é a história de que assim, você tem uma coisa que para você pode não estar sendo tão útil no momento, mas aquilo ali pode ser revertido, seja monetariamente, ou seja, nesse caso, como o caso do Luiz, para contribuir com a educação dessas crianças que estão nessas instituições. Então, Samantha, fala um pouco sobre isso e fala para o Luiz como é que é. A gente brinca, né? A gente já pediu para o professor Luiz, Geraldo, você escapou, mas quando você vier para o Brasil, você não escapa, não. Que a gente brinca do presente inútil que vira útil. Então, o professor Luiz já me entregou, muito obrigada. Deixa eu mostrar o livro? Sim, então... Ele deu um livro maravilhoso aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu devia ler o livro, né, professor? Antes, né? Que ensina como desenhar. Então, ele vai lá para a Quadra do Saber, que é um dos projetos que a gente apoia também, e vai lá para os nossos 53 alunos. Então, assim, é um livro muito bacana, olha, gente, ensinando aqui, ó, deixa eu mostrar bem para vocês. O Aderbal já ganhou a versão dele autografada. Certo, exatamente. Muito obrigada, viu, professor? E assim, a gente precisa também que o Luiz divulgue, então, né, Luiz? Como é que as pessoas podem conhecer os projetos que você está envolvido? Como é que podem entrar em contato com você? Me fala aí um pouco sobre isso. Tem nas redes sociais também, né? E tem o Wordblog, Press, Desenho na Sala de Aula, que é exatamente porque depois eu fui fazer a minha tese de mestrado, né? A ideia inicial era fazer sobre esse livro, mas depois eu mudei, sabe? Eu mudei e eu fiz jogo e desenho, sabe? Sim. Na criação de imagens. Eu criei um jogo de tabuleiro em que o aluno sai da escola, que é uma coisa voltada para a educação, sai da escola e vai até a casa dele. Ou então de casa para a escola, da escola para casa. Sim. E ele vai observando, né, o que é que ele vê de coisas boas e coisas ruins, sabe? Os problemas
e colocando na realidade na dele, realidade, né? exato, ele cria um jogo de tabuleiro, né? Vai Sim. com os dadinhos e ele fazia isso em sala de aula, sabe? Então foi assim o meu trabalho de mestrado, né? Então Aham. eu utilizei o livro, né, como base em 16 aulas, eles criaram as imagens, né, da ideia da criação de imagens, eles iam criando as imagens desse jogo, sabe? Depois jogava o jogo e do jogo depois eu fiz uma animaçãozinha, né? Tá certo? Mostrando exatamente como é que foi feito esse trabalho, né? Então, lá nesse blog do Desenho na Sala de Aula, a gente tem, tá certo? A gente tem as cartilhas educativas que foram feitas, né? Tem o livro para baixar, né? Tem a tese, tem a proposta toda explicando, que eu fiz todo em quadrinho também, sabe? O desenho todinho, né? Eu não, eu escrevi e o Carlos Alberto desenhou, né? Foi um trabalho coletivo, como eu falei, Sim. né? Eu estava escrevendo a tese, então eu só fiz o planejamento gráfico e o Carlos Alberto desenhou. Tem também para baixar as fotos e todo o projeto, sabe? E a gente, do que foi feito, né? Então, no blog lá, a pessoa encontra tudo isso. Tá. E Perfeito. a Gibiteca, o senhor quer deixar algum telefone? A Gibiteca é aqui em Natal, na Avenida Tapetinga, 1430, no bairro Santarém. O telefone é 3232-7396, né? É público, é gratuito, né? A pessoa pode visitar de segunda a sexta. Né? Lá tem curso de desenho, tem vários eventos também na biblioteca. E tem também nas redes sociais, tá certo? Perfeito, Luiz. Eu vou deixar todas essas informações aí para vocês entrarem em contato com esses projetos, também com o professor Luiz, também com o professor Geraldo, no primeiro comentário fixado, Isso. certo? Para todo mundo poder acessar a qualquer hora, tá certo? E agora é o momento, viu, Luiz, que assim, eu vou passar aqui para você o que a gente chama aqui de pedrinha da gratidão, Ei. porque a gente tem a corujinha aqui, que é o nosso logo, né? E aí, assim, eu sempre faço esse trabalho artesanal aqui, fico até constrangido de entregar aqui para o pessoal que desenha também, mas é uma lembrança, né? É só, como diz assim, é só um símbolo aqui de quanto a gente é grato, Sem certo? Que dúvida. vocês tinham participado. Geraldo, você não fique achando que vai escapar de receber Você sua vai pedrinha ganhar da sua gratidão. virtual, Não, Geraldo. fiquem tranquilos também que a minha participação, assim, meu presente para a instituição que vocês colaboram vai chegar também, viu? Pronto, perfeito, perfeito. Então, Pode mas ficar assim, de tranquilo. fato, assim, essa representa a gratidão porque é de fato o sentimento que a gente tem Sem aqui de dúvida. ter a honra de estar conversando com vocês hoje aqui. São pessoas, como eu falei, mais que colegas que foram lá de trabalho comigo, são pessoas que eu admiro em todos os aspectos aqui, não só do aspecto profissional, mas o aspecto humano também. E são Inspiram, ídolos né? praticamente, Vocês assim, inspiram né? E muitas inspiram exatamente, pessoas, principalmente por crianças. causa disso, porque todo mundo com quem eu tenho contato, que conheceu vocês, que trabalhou com vocês, tem sempre essa coisa muito boa para falar da pessoa e do profissional que vocês foram na vida deles. Certo? Então, Eu vou assim, agradecer aos gratidão apoiadores demais. também. Ah, sim, com certeza. Eu quero agradecer a nossa 3D, que proporciona tudo isso, né? Que a gente pode conversar com essas pessoas tão maravilhosas, gente. Assim, é um prazer de verdade conhecer mais de tantos universos, né? E saber, assim, que há um toque, assim, ó, do professor e há uma pegadinha de cliquezinho mão ali. aqui lá do Geraldo. A gente conhece pessoas incríveis e inspiradoras. Então, a 3D, obrigada por esse momento. A Z Empreendimentos também. Muito obrigada por apoiar nosso projeto e nos permitir, né, trazer essas pessoas maravilhosas. E a Vinha Vinho também. Muito obrigada. Aí, quando vocês quiserem comemorar com grandes vinhos em Geraldo, aí no Chile, Exatamente, perfeito, viu? né? A Vinha São, Vinho assim, a nos gente é de fato apoiando também sempre. agradecer, né? Porque graças a esses apoiadores que a gente pode tocar os projetos, vocês sabem como é importante para projetos, né? Que a gente possa ter apoio também. Sim. E para quem está lá sempre acompanhando o material que eu posto lá no canal, youtube.com/Derbal3D, continuem sempre acessando. Quem não está inscrito ainda, vai lá, por favor, se inscreve, porque aí vocês ficam sabendo das novidades e a gente está sempre postando material interessante para vocês lá e com isso também vocês acabam conhecendo também pessoas super interessantes como essas que a gente tem trazendo aqui, Verdade. tá certo? Então é isso, né, Samantha? A É gente isso, vai... muito obrigada, Geraldo. Não desliga, fica com a gente que a gente vai fazer a foto oficial ainda Exatamente. via Na link. verdade, eu queria só agradecer a você, Samantha, a Derbal, pelo convite e principalmente parabenizar vocês pelo trabalho do Engajados. Eu acho que se a gente está nesse trabalho de fazer arte, né, não importa se é quadrinhos, ilustração ou animação 3D, né, mas se a gente faz esse trabalho com o intuito de inspirar as outras pessoas, de poder incentivar as outras pessoas a poder vencer os seus obstáculos, vencer, isso na verdade é a função da arte. Então eu assim, fico muito feliz de que vocês estejam tocando esse projeto Engajados,
e que estejam inspirando outras pessoas, não só aqui entrevistando a minha, o professor Luiz Elson, mas também acompanhei os outros projetos que vocês entrevistaram. Então, queria realmente deixar meus parabéns para vocês e que esse projeto tenha uma longa e uma vida de sucesso, tá? Parabéns mesmo. Tá joia, tá joia. Obrigado. Então, obrigado, Luiz. Obrigado, Geraldo. Muito obrigado a vocês também, Interpal, Samanta. Tchau, pessoal de casa. Até a próxima. Tchau, Geraldo. Prazer revê-lo.